É. Então vamos lá. Vamos começar então na questão, essa é a número 8, tá? É uma questão de texto, tá aqui. Então primeiro ele está mandando você ler um texto ali, mas ignore esse texto aqui de cima, porque primeiro é melhor a gente ler a pergunta, né? Porque vai ter muita coisa no texto que... E ali tem um mapinha ali, então a gente vai ver o que tem. Então vamos lá. Ó. Ana mora em Palhoça e resolveu conhecer todo o contorno viário da Grande Florianópolis. Ela iniciou seu percurso no acesso sul e percorrendo o contorno viário até o acesso norte. Para retornar à sua casa, Ana preferiu utilizar a BR-101, contemplando a paisagem do mar da Grande Florianópolis, partindo do quilômetro 177 até a sua saída 220. Com base no texto, né, o lado de cima, depois já vou ver, a situação apresentada, cenário alternativo que representa a distância total percorrida por ano. Então, basicamente é o seguinte: então, uma das corridas ela fez usando o acesso, né, o norte com o sul. Então, ela pegou isso aqui. Nossa, peraí. Agora vai dar para arriscar. Então, ela pegou esses dois aqui e juntou. E o outro ela fez o trajeto normal, tá? Aqui tem, tem esse trajeto que ele está falando, só que a imagem está muito ruim por causa do projetor. Beleza? Então, o que acontece? Né? O contorno viário de Florianópolis é uma via expressa na rodovia 101 que tem por objetivo desafogar o trânsito. Né? O contorno tem 50 quilômetros de extensão e suas principais interligações com toda a rodovia são essas aqui e essa daqui. Palhoça, então, ela saiu daqui, ó. Ela saiu daqui, do 220. E daí ela fez um negócio que é por aqui por dentro, tá? Eu só não vou rabiscar porque eu não sei bem certinho onde que fica. E daí ela sai aqui. Fazendo esse trajeto, dá 50 quilômetros. E ali no texto ela foi dito que ela fez esse trajeto. Então a gente já sabe. Deixa eu só apagar aqui. A gente já sabe que foi 50 no mínimo. Tá? Então cuida, ó. Aqui já tem pegadinha, né? Só que daí na volta, ela fez o trecho tradicional. Ou seja, ela veio pela BR-101. Tá bom? Talvez você não saibam, né? Mas as quilometragens na BR dá bem certinho aqueles quilômetros, tá bom? É que nem aquele que a gente fez no plano cartesiano, que eles vão medindo as distâncias entre pontos e blá blá blá. Obviamente ninguém foi com uma régua medindo isso aqui. Então, ó, se ela saiu do 220 para chegar no quilômetro 177, é 77 que tá falando? É, tá lá. Até vou contornar aqui. Daí a gente tem que ver quanto que ela percorreu nesse daqui. Esse 50 é do contorno, que está escrito aqui no texto, tá? Lá na parte de cima. Tá? Então, esse 50 já é garantido. Agora só falta ver quanto que ela fez aqui. Ele tem que emprestar, né? Fica com o 3. Aqui não vai, vai ter que emprestar de novo. Fica com 1, fica 4 e aqui 0. Certo? Então, se na ida ela fez aquilo, na volta isso, ou vice-versa, né? Porque diferente ali. Deixa eu só não falar errado aqui. Iniciou o percurso, acesso sul. Tá, foi na volta. Na volta ela fez o 43, que foi o tradicional. Tá? Bem, na ida foi 50, na volta 43, é só somar. Não é para ter dúvida, não. 93 km. O texto, ele muitas vezes, ele serve para cansar vocês. É mais para esse o objetivo desses textos aí. É para cansar vocês pela leitura. Daí vocês perdem algumas informações, perdem alguns detalhes e fica por assim mesmo. Porque a conta aqui foi muito simples. Uma de menos, uma de mais. Tá bom? Então, novamente, segue a minha dica que eu falei na semana anterior. Né? Se você acha que não vai demorar muito essa questão, passa reto, depois você volta com calma nela. Tá bom? Para não ficar muito tempo perdendo aqui. Né? Com base no texto 7, 8, na verdade, né, número romano, é para responder qual a estimativa aproximada do número de internações de crianças menores de 1 ano por doenças respiratórias em 2024. Bem, então vamos ler o texto agora, né? Tá? E blá, 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 blá. Ó,
2023, a região norte apresentou um aumento significativo no número de internações hospitalares devido especialmente a população com crianças e idosos. Então é tipo que a criança está ali. Então é a partir daquela parte que vocês vão começar a dar importância para o texto. Aqui só falou dos outros estados do Brasil, tá? Então, ó, 20% das internações eram crianças menores de 1 ano. Então essa informação é importante, tá? Daqui está o nome das doenças, né? Então, ó, no ano, aqui houve um aumento. Então, isso é bom deixar, houve um aumento. No ano 2022 foram internadas 13.890 crianças, tá? Nessa faixa etária por essas causas. Estima-se que no ano 2024 o avanço das queimadas provocará um aumento de 20% no número de internações desse público em relação ao ano de 2023, tá? Questão de porcentagem. Né, igual da semana anterior que a gente fez. Só que esse, prestar atenção no texto, ele quer saber o de 24. E aqui é o ano de 2022. Então o que aconteceu? De 2022 para 2023, aumentou 20%. Daí você vai pegar o valor de 2023 e vai aumentar mais 20%. Porcentagem de porcentagem. Mas na verdade é só você fazer os números normais, tá? As continhas no caso. Então vamos lá. Cuida para não fazer uma coisa. Deixa eu ver só aqui o que eu fiz. 16.000. Vai dar para fazer. Nesse tipo de questão, quando ele quer coisas aproximadas, você até pode, para deixar a conta mais fácil, você pode arredondar o número, tá bom? Quando são números grandes, ok? Tipo, se fosse número pequeno com vírgula, você não arredonda. Como assim arredondar? Tá vendo esse 3.890? 13.000? Então eu acho que eu vou arredondar para 14.000. Para a conta ficar mais fácil. E depois eu vejo se algum vai bater certinho. Então até eu vou escrever aqui, né? Com números grandes dá certo fazer isso, tá? Com números pequenos é complicado, né? Arredondar. Meu Deus, caneta. Arredondar. Para 14.000. Porque com 14.000 vai ficar muito mais fácil de a gente fazer as continhas. Eu vou fazer a conta normal, tá bom? Eu vou fazer a continha normal para vocês verem quanto que vai dar, tá? Mas vamos fazer primeiro o arredondado só para a gente ver como vai dar um valor bem pertinho do que a gente quer. Então aqui arredondei. Então fechou. Então agora é só fazer porcentagem de porcentagem. Lembra como que calcula da aula anterior as porcentagens de algum número? Como? A porcentagem é uma coisa que fica. O tanto de porcentagem que você quer, vezes o número, dividido por 100. Muito bem. Então, como é 20%, você vai fazer vezes o 20 e depois dividir por 100. Tá? Se vocês lembrarem das continhas de matemática que a gente sempre faz, quando eu tenho multiplicação de frações, o que eu posso fazer com zeros? Cortar. Corta um aqui, corta um aqui, corta um aqui, corta um aqui. Professor, posso cortar desses números aqui? Pode, não tem problema nenhum. Posso cortar desse? Pode também. Eu preferi cortar desse porque tinha 2 zeros já. Tá bom? Mas eu posso fazer isso. Então aqui, ó, vai ficar 140 vezes 20. O dividido por 1 já ignora porque vai dar o mesmo valor, né? Então 140 vezes 20 é só pegar, fazer vezes 2 e colocar um zero atrás. Então deu 2.800. Né? Em 2023. Isso foi quanto aumentou, tá bom? Então cuida. Total vai ser o 14.000 que eu arredondei. Tá? Depois eu volto ali nas opções de assinalar. Vai ser o 14.000 que eu arredondei, mais esse aqui. Então o total em 2023 vai ser isso aqui, 16.800. Agora vou fazer a mesma continha. Vou pegar o 16.800,
fazer vezes 20% de novo. Posso cortar os zeros de novo, para a conta ficar mais fácil. Então, aqui, só fazer a multiplicação. Deixa eu ver se eu já fiz aqui. Nossa, eu cortei muito zero. Fiz. Deu 3.360, tá? Em 2024. Só que aí, de novo, peguei mais um pouquinho. Aqui foi quanto aumentou. Então, aqui é o total. Vai ser o 16.800 que eu já tinha, mais esse número aqui. Que vai chegar em 20.160. Qual deles que mais se aproxima? Do 20 mil redondo, né? Então, arredondando, ele ficou 20.160. Agora eu vou fazer a conta literalmente com aquele número ali, tá? O 13.890. Eu já abaixo para vocês copiarem, tá? Ó, então eu vou fazer aqui vezes o 20%. Corta um zero aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Professor, você pode cortar zeros de números diferentes? Quando você tem uma multiplicação de números, pode. Sem problema nenhum. Tá? Daí agora é só fazer a multiplicação ali por 2, que vai ficar 2.778, né? Em 2023 de novo. Então esse é o valor que aumentou. Então novamente eu vou fazer o total aqui. Vai ser o 13.000. Vou tirar isso aqui da frente. 13.890, 2.778. Que é mais. Fica um 8 aqui, né? Soma dá 16, vai 1. Vai dar 16 de novo. Que aqui vai dar 1 mais 7, 8, mais 8, 16. Que vai dar 6 de novo e aqui vai ser 1. E daí agora vocês vão fazer a porcentagem desse 16.668. Tá? Então, 16.668. Novamente, essa conta é uma conta extra. Aquela ali já tinha resolvido. É só para vocês verem que o valor, quando a gente faz exato, ele vai ficar mais próximo ainda. Tá? Então, aqui vai ficar 3.3.3.3.6 dividido por 10. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar com vírgula, mas não tem problema. Porque é valor aproximado, né? 0,6. Isso foi quanto aumentou em 2024. Agora é só somar com o anterior. Tá? Vocês vão querer copiar? Dá um tempinho. Essa parte do 18 mil, não? 18 mil não, do 13.890. Então tá. Então vou somar o 16.000. Eu vou colocar aqui, né? Total. 16.608,6. Aqui eu coloco 1,0, né? Só para ficar a mesma quantidade após a vírgula. 6,1. Vai 1, vai 1, vai 1, vai 1. Tá? Por que vai 1? Porque eu já sei, porque eu já fiz a conta. Então ficou 20.001 e 6,6, né? Então também, esse aqui é bem mais aproximado, né? É que basicamente é o mesmo esquema do que a gente faz com aquelas raízes, né? Tem uma raiz que chega mais perto da outra, o valor final. Ok? O outro deu 20.160. Mas como são números grandes, né? Eu posso arredondar sem problema nenhum e a resposta final fica 20 mil. Eu só não poderia fazer essa mesma coisa, por exemplo, se ali em vez do 13.890, sei lá, fosse um 42. Eu não poderia arredondar para 40. Tá? Porque provavelmente as respostas que estariam aqui, né, seriam respostas muito próximas. Aqui foi de 1.000 em 1.000. Então deu
A minha arredondada ainda não deu interferência, né? O problema é que as outras respostas provavelmente iam ser, sei lá, de 2 em 2, 3 em 3, e daí daria mais diferença. Tá, vou aguardar. E arredondar, tipo, acima do número, Então vamos para o número 10. O número 10 também, né? Bastante texto, mas acho que aqui é mais tranquilo. Então, ó, o número de casos de dengue tem crescido muito no Brasil, sendo que em Santa Catarina a situação motivou as autoridades a decretarem situação de emergência com ampla divulgação nos meios de comunicação, blá, 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 blá. Tá bom? Então a gente vai parar. Agora chama um número, ó. Considere que 3 pessoas, cada uma usando um reservatório com capacidade de 8 litros, consegue pulverizar 100 imóveis em um dia. Né? Quantos imóveis, aqui a pergunta, quantos imóveis podem ser pulverizados em um dia se tivermos 5 pessoas aplicando o produto com reservatórios de 6 litros? Regra de 3 composta, viu? Igual que a gente fez na sala. Então, vou montar a tabelinha aqui e daí vamos fazer a conta. Então, ó, pessoas, litros, porque é o tamanho do reservatório, né? E para finalizar, imóveis, vou colocar casas, tá? Só para caber a palavra aqui dentro. Tá? Então vamos lá. Primeira situação: 3 pessoas. Elas estão com uma capacidade de 8 litros e conseguem fazer 100 casas. Né? Pulverizar. Quantos imóveis, ou seja, quantas casas? Então, o meu X vai aqui nas casas. As 5 pessoas vão conseguir, né, com um reservatório de 6 litros. Então, regra de 3 composta. Então, lembrando, né, o valor que tem com o X, a gente só copia. Exatamente como está ali. Daí agora a gente vai ver se é grandeza inversamente proporcional ou grandeza diretamente proporcional. Então, vamos ignorar os litros. Vamos pensar que é um recipiente padrão para todo mundo. Se eu tenho mais pessoas, eu vou conseguir fazer mais ou menos casa? Mais, pela lógica, então, só copio normal. Ou seja, ele aqui vai ser GD, diretamente. Agora eu ignoro as pessoas. Tá? Vamos fazer só com os litros. Vamos supor que é eu, né? Uma pessoa só. Se eu consigo fazer com 8 litros desse, sei lá, desse veneno, né? Não sei se é veneno, mas eu acho que não é. Ou é, vai saber. 100 casas, com 6 litros eu vou conseguir fazer mais ou menos? Menos, né? Então também é GD, porque os dois vão diminuir. É isso que muitos alunos se confundem, né? Pensa que porque aqui diminuiu vai ser em grandeza inversamente, mas se aqui também diminuir, pela lógica, é diretamente. Então, vou fazer a continha exatamente como está lá. E agora, vou resolver. Então, copio essa primeira parte, fica 24 aqui, na parte de baixo fica 30. Isso. Então, antes de fazer a multiplicação na diagonal, a gente consegue simplificar a fração, para ficar mais fácil. Eu já vou simplificar direto, só para a gente não perder muito tempo, tá bom? Dá por 6 direto, tá? Então, até vou fazer na linha... Vou continuar aqui, ó, depois da simplificação. Então, vai ficar 100 sobre x. Vai ficar 4 em cima e 5 embaixo. Tá bom? Agora faz na diagonal. Vai ficar 4x igual a 500. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Muito bem. Então, o x vai ser igual a 125. Agora eu vou colocar aqui, né? Imóveis. Tem essa resposta ali? Tem. Uhum. Dá para resolver por lógica também, tá? Só que por lógica, não, nesse caso aqui, eu não aconselho porque ele dá um número muito quebrado com vírgula, tá?
Como assim, professor? Ó, porque assim, ó, 3 pessoas, né, elas estão usando 8 litros para fazer 100 casas, né? Então, se eu dividir as 3 por 100, cada pessoa consegue fazer 33 casas, né? E daí 33, vai dar com número com vírgula, mas vou arredondar para 33, tá? E aqui, 8 litros dá para 33 casas. Então, se eu dividir 33 por 8, dá 4 e uns quebradinhos. Vou arredondar para 4. Então, cada pessoa usando 1 litro consegue fazer 4 casas, né? Então, é só pegar o 4, né? Vezes esse, vezes esse. Se eu fizer isso, vai dar 120. Chegou próximo, tá? Mas eu não aconselho. Eu aconselho, quando for regra 3 composta, montar a continha aqui. Esse ainda não aconteceu, mas ainda podia acontecer de estar cheio de zero que eu já poder cortar, né? Vai ficar mais fácil ainda. Então, questão 10 foi. Então, questão número 11, né? Vamos ler primeiro a pergunta, porque às vezes a gente não precisa ler esse textão ali inteiro. Os dados dos textos permitem concluir que, para os proprietários de um carro flex, foi vantajoso sob o ponto de vista financeiro abastecer com etanol nas capitais. Então aqui a gente tem que ver qual vale mais a pena. Então vamos ler no texto como que ele fala se vale mais a pena ou não. Tá? Então aqui, ó, em 2023 comemorou 20 anos do lançamento do carro flex. Então passa reto. Muitos motoristas ficam na dúvida sobre qual combustível escolher, a diferença de preço. Apesar do carro abastecido com etanol ter um consumo maior por quilômetro, do ponto de vista financeiro, o etanol se torna vantajoso quando comercializado no mínimo 30% abaixo do preço da gasolina comum. Tá? O quadro apresenta um preço médio registrado nas capitais dos estados entre o dia 25 e 31 de agosto, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e dos Combustíveis. Então, essa é uma questão de você achar porcentagem, tá, com valores já definidos. É bem tranquilo, é só pegar um e dividir pelo outro. Daí vem a interpretação de texto. Tá? Geralmente essas questões, a gente não vai fazer todas as contas. A gente vai fazer uma e usar ela como base, porque senão demora. Pense assim vocês estão com um tempo curto na prova, né, para fazer. Pensa que vocês têm que fazer 5 contas de divisão com número com vírgula. Né? Então ele já não vai dar certo. Então o que a gente vai fazer? A gente sempre vai fazer um e comparado com esse um que a gente fazer, tá? A gente vai pegar e ver os outros usando lógica, né? Pela lógica a gente vai ver que algumas nem vai precisar fazer a conta. Então vamos lá. Qual que a gente vai pegar? Tanto faz. Eu vou pegar o primeiro porque tá o primeiro, tá? Geralmente eles até colocam o primeiro por ser um dos mais fáceis. Mas acho que não era muito fácil não. Então aqui, ó, tenho que dividir em Curitiba, né? Tenho que dividir 44 por 663. 623. Então lembra que eu posso ignorar as vírgulas e fazer a conta normal. Tá bom? Até dá para simplificar esse número, se você quiser. Eu não simplifiquei, mas daria. Daria por 3. Ah, não, não dá não. Não dá não. Eu vi errado. Não dá para simplificar não. Então vamos resolver. Bem, 444 não dá, então coloca o zero, coloca a vírgula. Então só para poupar tempo, que vai dar por 7, vai ficar 4361. Tá? Então, só deixa eu colocar esse 1. Deixa eu deixar mais alinhado aqui. 4361. Então aqui fiz a continha, vai sobrar 79. Coloco o zero grátis atrás do 79. Então aqui vai dar por 1, né? Que vai sobrar 167. Aí pode parar, né? Então, o que significa esse 0,71? Tá? A gente ignora a vírgula, porque a gente ignora ali também. Tá? Isso em porcentagem é 71%. Tá? É fazer vezes 100 o valor. Mas como tem 2 após a vírgula, literalmente, é só você esquecer ela. Tá? Então, isso em porcentagem dá 71%. Isso significa o quê? Que o valor, vou escrever aqui, o valor do álcool, etanol, né? Que é a mesma coisa.
Etanol é 71% do valor da gasolina. Então, quantos por cento é mais barato? R$29. Como que eu sei, professor? Fácil. É só fazer a conta, né? Do 100 menos 71. Então, 29% mais barato. Isso fica duas opções. Então, calma aí, ó. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Então, é 29% mais barato. Foi maior do que os 30 que ele estava pedindo? Tem que ser no mínimo 30. Não deu, né? Então, as opções que tem Curitiba, você ignora, porque Curitiba não tem, né? Essa aqui não vai dar, porque tem Curitiba. Essa aqui também não vai dar, porque tem Curitiba. E essa aqui também não vai dar, porque tem Curitiba. Viu que fácil? Só sobrou duas, tá? Qual que eu aconselharia vocês fazer as contas? Eu aconselharia a vocês fazerem, só deixa eu ver aqui, a de Goiânia, porque Goiânia tem nos dois, tá? Mentira, de Goiânia não. Como Goiânia tem nos dois, então Goiânia vai ter uma de certeza. Então você faz o de São Paulo de Porto Alegre. Mas não precisa. Por quê? Que nem eu falei ali no comecinho. A gente vai comparar os outros preços. Como assim? Vamos pegar São Paulo e Porto Alegre. Ó, comparar com Curitiba. Bem, São Paulo com Curitiba, né? O etanol é mais barato e a gasolina é mais barata. Então, se os dois são mais baratos, eu não sei se a porcentagem vai ser mais barata, tá? Eu não sei. Não tem como eu provar, tá? Então, São Paulo ainda é uma incógnita. Mas, Porto Alegre, o etanol é mais caro e a gasolina é mais barata. Se comparado com Curitiba. Então, quando eu for dividir 4,71 por 6,05, vocês acham que vai dar maior do que o 71? Ou menor? Tipo, o desconto, então esquece o 71. O desconto, você acha que vai ser mais desconto ou menos do que o 29%? Vai ser menos, né? Porque o etanol já é mais caro. Pelo menos eu tenho essa visão que eu já consigo interpretar assim, né? Então, como o etanol é mais caro e a gasolina barateou, então com certeza vai dar uma conta menor. Mas se vocês tiverem dúvida, vocês vão fazer a conta, tá? Não precisava ser feita essa aqui, mas eu vou fazer só para vocês verem uma coisa para a gente fazer. Só deixa eu ver os valores. 471 dividido por 605. Coloco o zero grátis, 0, tá, aqui a tabuada de 60, mais ou menos. Então vai chegar perto do 40. Nossa, do 8 já ia passar. Então vai ser 7 aqui. Então aqui, né, vou fazer a continha, nem era necessário. 35 vezes 7, 42. Então aqui vai ficar 5, aqui vai sobrar 0, vai ter que emprestar, que vai ficar 6. Essa conta nem fiz na minha folha de rascunho. Tá? Então, ó, deu esse número aqui de resto. Coloca o 0 grátis, acho que vai dar por 7 de novo. Nem precisa continuar a conta, porque ali já passou, deu 77%. Quando eu for descontado o preço da gasolina, então eu vou ter rendimento só de 23, tá bom? Então, eu sei isso, né, porque de várias vezes que eu já fiz esse tipo de conta, essas observações, tá? Porque o que era barato, ó, porque o etanol é mais barato que a gasolina, correto? O que era o mais barato ficou mais caro e o que era mais caro ficou mais barato, tá? Então, isso que não faz muito sentido para a conta não bater. Como de São Paulo, o que era barato ficou mais barato, o que era o mais caro, né, ficou mais barato comparado com o anterior, então por isso que o de São Paulo eu não consigo dizer nada, tá? Mas o dos outros sim. Professor, pode fazer a conta de São Paulo? Posso, vocês vão ver que vai dar certo também. Mas aqui não tem erro, né? Por eliminação, e muitas provas você resolve eliminando as questões. Porque Porto Alegre também não pode ser. Eu
Como? Vi que o 44 lá de Curitiba, Hum, ele é menor do que o 71. certo. Daí nisso eu fui ver o da gasolina e eu vi que ao invés de aumentar, diminuiu. Daí nisso eu pensei que era isso. Foi isso que eu falei. Uhum. É que Mas se tá você só entendeu, esse. tá. Mas olha os reais, né? Porque isso aqui, sei lá, se só olhou o centavo aqui fosse 3. Ah, sim. Daí pode fazer desse jeito. Uhum. Vou fazer o de São Paulo, tá? O de Goiânia nem vou fazer porque, né, vai ter que ser de certeza. Só vou fazer para provar o que eu tô falando. Ó. Então, 592. Coloca o zero, coloca a vírgula, coloca um zero aqui. Tá? Esse número é bem perto de 600. Se fosse 600 por 7, já ia dar uma passada. Então, acho que um 6 vai dar um bom número. Deixa eu ver se essa conta eu fiz aqui. Fiz de São Paulo, sim. Vai dar por 6, que fica aqui. Fica 2, 5, 5, 3. Tá? Então, vai ficar... tem que emprestar. Então, aqui fica 8, aqui fica 10, aqui fica 8, 3, 3, 0. Já deu 6 aqui. Então, então com certeza ele vai dar mais de 30% de desconto. Porque o maior número que pode ser aqui é o 9, né? O maior número que pode é o 9. Se for 69, quando eu subtrair do 100 vai dar 31%, que vai ser o valor. Tá bom? Mas eu vou continuar a conta, só para vocês verem que vai dar até menos ainda. Se por 6 deu 3,552, aqui já vai... Coloca o zero grátis, né? Aqui já passou, então vai ter que ser por 5. Tá? Daí eu não vou continuar a conta. Então, 65% é o de São Paulo. Tá? Mas se vocês pegaram... mas de qualquer jeito, pelo menos a parte de eliminar Curitiba vocês entenderam, né? Curitiba não deu certo, então todas que tinham Curitiba eu anulo. Tá? Eu escolhi Curitiba por ser a primeira, mas como que você pode escolher? O que tem mais. O que tem mais também é uma boa... Né? Tinha 3 Curitiba. Tinha 2 São Paulo. Daí já não era tão bom. Goiânia tinha 2. Também já não era tão bom. Florianópolis só tem 1. Piorou. Porto Alegre tem 2. Então seria o Curitiba mesmo o que eu faria se fosse escolher o que eu tinha maior. Tá uma dica quando forem para vocês fazerem esses negócios aí. Deu boa? Uhum. Tá bom. Dessa daqui não. Achei desse simulado... não é simulado. Essa prova aí não tinha nenhuma. Tá? Era mais tranquilo. Então vamos lá para a questão número 12. Né? Então, colocando um carrinho de mão cheio de adubo sobre uma balança, verifica que a massa total é 24 quilos. Então, né, 24 é bom já deixar sublinhados. E a palavra total também parece ser interessante. Em uma horta doméstica foi aplicado 1/3, então olha ali novamente, um número disfarçado de texto. Então ele escreveu 1/3 em texto e não o número. Então isso é bom, né, a gente fazer. Daí da massa do adubo. Após essa aplicação, o carrinho com o adubo restante é colocado na balança e se constata que a massa total é de 19 quilos. Nesse contexto, podemos afirmar que a massa do carrinho de mão vazio e a massa do adubo que estava nele inicialmente são respectivamente iguais a. Então aqui, lembra daquela que tinha as coisas respectivas que a gente fez na semana passada, do V1, V2? Então aqui, agora eu só me perdi no texto, tá? A massa do carrinho de mão vazia, então aqui é o carrinho e aqui é o adubo, tá? Então, aqui vai ser o valor do carrinho e aqui do adubo. Como que a gente vai resolver isso? A gente resolve por equações, né? Então vai ser 2 equações. Primeira equação é o seguinte: se eu pegar o adubo e somar, aqui é peso do adubo e peso do carrinho, tá bom? Se eu somar os dois, tinha que dar quanto? 24. No texto ele está falando isso. Na segunda situação, é o seguinte: já foi usado 1/3 do adubo, né? Foi usado 1/3. Então, quanto que sobrou se foi usado 1/3? Sobrou 24 dividido por 3. Não. 1/3 só do adubo, não do valor total.
É. Então, 1/3 das coisas é... Antes a gente tinha o quê? Tinha 1 inteiro, né? Menos 1/3. Não tinha um adubo completo? Tá? Então, quanto que vai sobrar? Lembra como faz essas contas de menos assim? Não? Você vai ter que fazer a... Eu vou fazer um jeito mais ligeiro, tá? O que tem aqui embaixo que não aparece? O 1. Então, sempre lembrar de coisas inteiras, tem o 1 aqui embaixo. Só deixa eu até circular aqui para nossa amiga, né? Inteiro. Aí, a gente faz na diagonal. E na parte de baixo, a gente multiplica os números, tá? Então, ó, 1 vezes 3 dá 3. Tá bom? Isso é uma regrinha. Em contas de menos ou de mais dá para fazer essa regra, tá? Para ir mais ligeiro. Porque o ideal é fazer MMC, blá, 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 blá. Mas dá para fazer assim para ser mais ligeiro. 1 vezes 3, 3. Copia o menos. 1 vezes 1, 1. Então vai sobrar quanto? 2/3. Sim, 3 menos 1 dá 2 e aqui o 3 embaixo. Sobrou 2/3. Até faz sentido, né? Eu tenho... Vamos supor que fosse 3, né? Eu tenho 3 kg de adubo. Se eu usei 1/3, eu usei uma parte das 3. Então eu usei 1 kg, sobrou 2. Tá? Então deu 2/3 do adubo. Então você vai colocar esse 2/3 aqui com o A. Mais o carrinho, porque o carrinho eu não joguei na horta, né? O carrinho ainda tá normal, tá? E aqui vai ficar 19 quilogramas. Vocês lembram do ano passado como que eu resolvo um sistema de equações desse tipo aqui? Não? Então a gente tem que tentar igualar uma das letras, tá? Para ficar o mesmo número, tá? O mesmo número da frente. Quando não tem nada na frente da letra, que número que é? O 1. Concorda que então na frente do C tem o 1 e tem o 1? Né? Aqui tem o 1 e aqui tem o 1. Tá? E aqui também na frente do A tem o 1. Vou colocar assim. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer menos. Tá? A gente vai pegar a linha de cima menos a de baixo. Porque quando fazer isso, a gente vai anular uma das letras. Quanto que é 1 menos 1? É 0, né? E 0 nas contas não influencia mais, tá? Por isso nem vou escrever ele mais, tá? Para só vocês não se confundirem, tá? Mas aqui anula, né? Então esses dois aqui você anula, 1 menos 1. Agora tem que fazer essa parte aqui, 1 menos 2/3. Tem que fazer essa conta ainda? Quantos que vocês acham que vai dar 1 menos 2/3? Tenho 1 inteiro e tiro 2 partes desse 1 inteiro. Quantos terços que sobraram? Vou fazer a conta. É a mesma conta que ali. É que já está montada a conta ali. É que você falou assim, você tem 1/3 inteiro. Você tirar Não, eu tenho 1 inteiro e tirar 2/3. Você tem 1 e tirou 2 dele, não dá? Mas 1 inteiro é quantos terços? É quantos pedaços da mesma coisa? Hã? Esse 1 inteiro é a mesma coisa que 3/3. Sim. Sim? Sim. Uhum. Vamos supor que eu tenho uma caixa de chocolate, tá? Uma caixa inteira. E ela vem 3 pedaços. Certo? E eu tenho esses 3 pedaços lá dentro. Vocês concordam que eu tenho a caixa inteira? Tem a caixa inteira, né? E se eu retiro 2 pedaços, quanto que vai sobrar? Vai sobrar 1 pedaço, ou seja, 1/3 da caixa inteira. Tá? É a mesma coisa que a gente fez ali. Só que antes a gente tirou 1/3 e sobrou 2. Tá? Mais ou menos deu para pegar? Mas eu vou fazer a conta igual, já que eu já montei aqui mesmo. Então aqui tem o 1 que não aparece, faz na diagonal, né? Aqui faz o vezes. Né? 3 vezes 1 dá 3, 2 vezes 1 dá 2. Então vai sobrar 1/3. Sempre assim, quando vocês tiverem coisas inteiras, é fácil vocês fazerem a fração. É só você pegar o número debaixo da fração
e colocar ele na parte de cima. Né? Qual fração? Nessa que a gente já tem aqui, que era 1/3, por exemplo, né? Então aqui seria 3/3. Se eu tivesse uma fração, sei lá, 2/5, então o meu 1 inteiro de quintos seria 5/5. Deu para entender mais ou menos? Não? O Stephanie não entendeu, coitado. Mas tudo bem. Voltando aqui. Deu 1/3 essa parte aqui. Então, aqui zerou, então não vou colocar nada. Aqui deu 1/3 do A. Nossa, que bonito. E agora a gente tem que fazer o menos aqui também. Isso a gente fez ano passado, no 8º ano. Vai ser 5. Uhum. Agora, tenho que isolar o A. O 3 está fazendo divisão. Ele vai passar? Não, dividindo. O 3 já está dividindo, então ele vai passar multiplicando. Então não pode esquecer, operação inversa, né? Então vai ficar 1A igual a 3 vezes 5. Isso, 24 menos... Eu fiz tudo menos, né? Peguei esse menos esse e deu esse. Aqui zerou, que era o que eu queria que acontecesse, que eu queria que zerasse. E esse menos esse deu 5, tá? Aqui ficou 15. O 1 está multiplicando, passa dividindo. Nem precisaria fazer, mas tem gente que não gosta de deixar o 1 ali com o valor do A. Tá? Então, o adubo deu 15 quilos. Vamos fazer a conta do carrinho? Nem precisa. Só tem uma questão com 15 aqui. Dá para fazer. Então, deu 15. Então, 15 quilos mais não sei qual número dá 24. Então, o 15 está mais, vai passar menos. Tá? Vou fazer só oralmente. 24 menos 15 dá 9. Então, o carrinho vai ser 9. Tá bom? Só que cuida, tá? Você primeiro tem que achar esse 15. Porque se você fazer a conta só aleatória, eu vou somar os dois, tem que dar 24. Todas essas opções, se você somar os dois, vai dar 24. Tá? Então, cuida que eles já fazem isso de propósito. Tá? O que vai influenciar essa segunda continha aqui. Uhum. Então, eu vou dar uma dica. Estudem essas equações, tá? Esse sistema de equações. Porque na última não caiu nenhuma, tá? Mas esse conteúdo costuma cair nesse tipo de avaliação. Tá bom? Eu vou ver se eu tenho umas atividades prontas com gabarito. Aí eu deixo lá na pastinha. Daí vocês podem dar uma treinadinha, se vocês quiserem. Então vamos lá. Vamos para a questão número 13, tá? O índice FIP-ZAP, né, blá, 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 é o que mede o FIP dos apartamentos. Tá? Então aqui não tem nenhum número, por isso que eu já bati o olho e nem vou ficar lendo muito isso. Qualquer coisa eu volto depois para ler. Tá? A única coisa importante é que no final ele está falando assim, ó, é o preço médio de venda dos imóveis em reais por metro quadrado. Então essa informação provavelmente a gente vai usar em alguma hora. Ali tem os númerozinhos, tem as cidades, também não vou ler por enquanto. Tá, vamos ver a pergunta. Ó, essa é uma questão Jaguar. Quer ver? Considere o apartamento representado na planta abaixo. Então ali tem o desenho, não é nem essa parte que é difícil. Tem esse desenho ali. Tá? Todos os segmentos são retos perpendiculares, então ele é bem retinho, bem facinho. De acordo com o texto, é possível afirmar que esse é uma questão que você tem que testar uma por uma até chegar na resposta correta. Não é uma que você vai fazer a conta. Tipo, você vai ler o que está escrito aqui, você tem que ver se é verdadeiro ou falso. E, obviamente, você vai assinalar a verdadeira, porque ele é possível afirmar que. Antes de a gente fazer isso, a gente tem que fazer o cálculo da área da casa. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dividir em dois pedaços. Pedaço de cima, pedaço de baixo. Se aqui tem 3,20 e o total tem 6, quanto que vai ter aqui? Muito bem. E agora ficou a área de dois retângulos. Sim? Acho que dá. E daí a área de retângulo é fácil, é só pegar um número e fazer vezes o outro. Então vou fazer aqui, ó. 8 vezes 3,20.
Então, esta área aqui, só para a gente não perder tempo, vai dar 25,6. Na área de baixo, vai ser 5,50. Deixa eu ver, vezes o 2,80. Lembrando a ordem, tanto faz também, né? Que vai ser igual a 15,4. Tá? Só vou adiantar essa conta para a gente ver o que realmente importa. Tá? Então agora, meu Deus, agora eu vou somar esses números. Então o total vai dar 41 metros quadrados. Uhum. 41 metros quadrados. Então vamos. Só que daí agora o que acontece? Esse ali é o preço por metro quadrado. Então ali daquele gráfico, a gente vai ter que fazer a multiplicação de cada um daqueles números por 41. Que coisa, né? Primeiras questões aqui, né? Ser localizado em Balneário Camboriú, que é o mais caro, né? É 13.502 o valor por metro quadrado. Então eu vou ter que fazer 41 vezes 13.502. Então deixa eu até fazer aqui, ó. Sim. Balneário. Pode, é o preço médio, né? Pode vender quanto você quiser. Quer vender mais caro, venda. Ó, de Balneário, a gente nem precisaria fazer a conta. E eu nem vou finalizar. Ah, eu vou finalizar sim, né? Vocês vão ver que realmente vai dar certo. Por quê? Tabuada? Se vocês lembrarem, primeiro eu vou fazer a tabuada do 1. Vai dar um número aqui, vou colocar um maisinho, vou colocar o 4, né? Isso significa o quê? Que a primeira multiplicação que eu fazer, este dígito aqui não vai mudar. Não vai. Quanto que é 1 vezes 2? Então eu sei, indiferente do número, eu vou fazer a conta, tá? Mas indiferente do resposta que vai dar, eu sei que ele vai terminar em 2. Terminou em 2? Então já pode anular. É impossível ele dar esse valor aqui, tá? Mas eu vou fazer a continha. E isso eu tô falando, é tipo vocês anular a conta e menos uma conta para você fazer, né? Vai ficar mais fácil. Mas vou resolver aqui, ó. Então vai dar por 2, 0, 5, 3, 1. Coloco o maisinho, entendeu? Porque quando eu for pro 4, ó, vai sobrar esse último dígito. Então em todas as contas de multiplicação é assim. Quando você multiplica números com mais de 2 dígitos, a primeira multiplicação, o último dígito que dá aqui na resposta, obviamente, nunca vai mudar. Você já pode eliminar sem exceção. Não tem. Números maiores de 2 dígitos sempre isso acontece, tá? Com 1 também, só que como tem um dígito, literalmente. Vamos supor que aqui fosse um dígito. Pô, você vai fazer 1 vezes 2 vai dar 2, é meio óbvio, né? Então vamos lá. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Vai o 2 aqui. 4 vezes 3, 12. Mais o 2, 14. Vai o 1 aqui, vai ficar 5. Tá? Então vai ficar 2, 8, 5, 3, 5, 5. Então, 553 mil. Uhum. Partindo desse princípio, vamos verificar as outras, ó. Blumenau. Blumenau deu 317. E terminou em 5. Vamos ver quanto que termina lá. Termina em 5 lá também. Então é uma possibilidade. Tá? Sim? 6, 7, 4, 5. Que Blumenau é a letra B, né? Blumenau. Eu não vou resolver ainda, só vou montar a continha. Vou deixar aqui, ó. Vamos ver. Próximo, Joinville. Depois escrever todos os nomes aqui, daí vai ser mais fácil.
Aqui é 2Ls, tá? Não é LH, não. Isso. Ó. Fazer os 2L mais bonito. Tá. O próximo, Florianópolis. Floripa, pronto. Só que daí aqui vai ser meio pequeno. Assim já melhorou. E o último, independente onde esteja o valor localizado, o valor desse apartamento é aquele ali. Essa daqui não tem nem como, né? Pô. E mesmo se tivesse como, o balneário já deu 500 e poucos mil. Então já foi anulado pelo próprio balneário, porque se fosse tudo igual, teria que dar esse 375. Aí você vai poder fazer só duas, né? Se você não errar. Provavelmente você não vai precisar fazer mais nenhuma, tá? Mas vamos... Nenhuma conta, tipo assim. Mas eu vou fazer a multiplicação ali, daí eu já explico por quê. O que eu, professor Lucas, faria, tá? É porque eu já fiz muitas contas e eu já sei como funciona a matemática. Tá? Só deixa eu pegar os valores numéricos ali de Joinville. Tá, Joinville é 7.328 e Florianópolis 11.525. 11.525. Esqueci de Joinville. Tem que pegar aqui de novo. 7.328. Então vamos analisar pelaquela lógica do último dígito. Bem, Blumenau termina em 5, então é uma possibilidade. Joinville termina em 8. Droga, uma possibilidade. E Florianópolis termina em 5, então é outra possibilidade. Só que agora, meus amiguinhos, ó, vou falar o que o professor Lucas faria. Então presta atenção. Tá? O que eu faria nesse caso aqui? Eu faria uma estimativa. Tá? Como assim uma estimativa? Por exemplo, eu arredondaria, em vez desse número aqui, em vez desse número 41 ser 41, eu faria com 40. Tá? E os números ali, eu arredondaria para cima ou para baixo, e deixando ou o número exato, ou ele 500. Como assim, professor? Então, por exemplo, esse 6.000 e pouco, ou eu arredondo para 7.000 ou para 6.500. Para ter uma estimativa, né? Do valor ali. Mesma coisa nos outros. Ou 7.000 redondo, ou 7.500. Ou 11.000, ou 11... Não, aqui é 11.500. Aqui não tem nem como. Aqui já está bem próximo. Por quê? Fazendo isso, eu consigo ter uma estimativa bem próxima. O de Florianópolis eu já consigo ver de cara. Por quê? Vou até arredondar para 11.000 para a conta ficar mais fácil. Se fosse 11.000 redondo e aqui fosse 40 redondo, quanto que dá 11 vezes 4? 44, correto? Então teria que ser no mínimo o preço de Florianópolis, no mínimo 440 mil. Eu abaixei os dois números. Se eu abaixei os dois números e multipliquei, e ainda assim ele nem chegou nesse valor, tipo, ele passou, então esse valor nem precisa fazer a conta. Tá? Eu farei, mas eu já anularia, ó, Florianópolis aqui de cara. Já anularia esse por esse motivo. E faria a mesma lógica nos dois outros. Ó, se eu arredondasse esse para 7.000 e aqui fosse 40 certinho. 7 vezes 4, 28. Então teria que dar 280 mil. Opa, 280 mil já chegou bem próximo. Tá? Porque nesse eu abaixei e nesse eu abaixei. E nesse está maior do que o meu 280 mil. Então, essa é uma possibilidade bem grande de ser a conta. Vamos ver o do Blumenau. Vou arredondar para cima. Para 7.000 também. 7.000, se fosse 4, 40. Ia dar 28, ou seja, ia dar 280 mil. Com os 3 zeros atrás, né? 280 mil. Cara, eu aumentando o valor, eu aumentei. Entende? Eu aumentei o valor, então aqui vai ter que dar menos do que 280 mil. Tá? Eu aumentei o valor e aqui na resposta tá 317. Então também já anularia. Então a única que faria sentido eu até testar, eu nem precisaria testar. Isso o professor Lucas que faz, porque eu já sei como que a matemática funciona. Então eu já nem faria as contas, eu já assinaria Joinville direto.
Que nem essa aqui. Essa aqui eu só fiz a conta para mostrar para você. Só olhando os 2 últimos dígitos eu já sabia que não era. Tá? Vou fazer a conta de todos eles. Só para vocês verem que nenhum vai dar certo, tirando o de Joinville, que o Joinville vai dar o bem certinho. Então, ó, tabuada do 1, sem comentários, né? Deu para entender mais ou menos essa lógica de arredondar? Tipo, eu aumentei o valor e ainda mesmo assim não chegou, etc. Então, isso é bom em questões que tem essas múltiplas perguntas. Não é uma pergunta só e você tem que achar qual o valor correto. É 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. Né? Então, para vocês saberem. Então, vamos continuar aqui. Dá 20, vai 2. 4 vezes 4, 16, mais 2, 18. Vai 1. 4 vezes 7, 28. Mais 1, 29. Isso. Vai 2. 4 vezes 6, 24. Mais 2, 26. Então, ó. 5, 4. Aqui vai ficar 15. Vai 1. Vai ficar 16. Vai 1. 276 mil. Não chegou perto do 280, que eu falei que eu arredondei, chegou. Tá? Então, matemática funciona assim. Quando você arredonda as coisas e usa a lógica, arredondei para cima, então o valor tem que dar acima. Só que mesmo dando acima, ele não chegou, alguma coisa está errada. Tá? Mesma coisa para baixo. Arredondei o número para baixo. E se ele deu um valor muito acima, então quer dizer também que está errado. Tá? Vou fazer do Joinville, que é o correto, né? 8, 2, 3, 7. 32, vai 3. 4 vezes 2, 8, mais 3 dá 11, vai 1. 4 vezes 3, 12, mais 1, 13, vai 1. 28 mais 1, 29. Vai dar 8, vai dar 4, vai dar 4, vai dar 10, que vai 1, que vai dar 10, que vai 1. 300.448. Bem certinho, tá? Vou fazer o último só também de tira-teima. Hoje vai dar tempo de terminar. Semana passada sobrou umas questões. Vai dar 20, vai 2 aqui, vai dar 10, que vai 1, que vai dar 21, que vai 2, que vai dar 6, que vai dar 4. 5, 2, 5, 2, 7, 4. E acabou a tinta. R$472 mil. Então, lembra do meu arredondamento. Eu arredondei esse para baixo e esse para baixo. Né? Lembra que tinha dado 440 mil? Ainda está bem longe, mas é porque eu arredondei os dois para baixo. Então, obviamente, a minha multiplicação que eu fizesse ia dar um valor mais abaixo do que o valor real. Só que ali, mesmo o valor abaixo, não deu o que deu na resposta ali. Por isso que eu já cortei Florianópolis também. Ok? Show de bola. Então, foi-se a questão 13. Talvez sim, talvez não, né? Então vamos lá, número 14. Tem o campinho de futebol ali, né? Um professor de matemática usa um quadro branco, do qual está desenhado um campo de futebol representado pela imagem 4, que é essa dali de cima, né? Para explicar de forma lúdica o conceito de proporção, regra de 3 e teorema de Pitágoras, tá? Então, os pontos assinalados indicam as posições dos jogadores A, B e C, tá? Então, dá para enxergar aqui o ABC. O jogador A situa-se a 5 centímetros de B. Tá? Então aqui a gente já pode até fazer o desenho. O meu vai ficar torto, né? Mas não tem problema não. 5. Vai ser tudo CM, tá? Em uma linha paralela à linha de fundo do campo, C está a 12 à frente de B. Ou seja, do B até o C, deu 12. E eu acho que ele vai querer que você calcule do A até o C. Nem precisa ler o resto, mas geralmente é isso aí. Tá? Em uma linha paralela à linha lateral do campo. Tá? Foi. Esse campo desenhado é semelhante a um campo de futebol cujas linhas paralelas das linhas laterais e linha de fundo medem, respectivamente,
120 metros. Então, tudo isso aqui é 120 metros. E aqui é 90 metros. Tá? Desenhado. Se a linha mede 45 centímetros, se é a linha de fundo, né? Então, a distância real entre os jogadores A e C, se estiver no campo de futebol, seria de. Então, distância real. Então, a linha de fundo é essa aqui, né? Que tem os 90 metros. Só que ele está falando, ó, no campo real tem 90. Aqui no desenho, ele fala que tem 45. Então, o que a gente vai fazer de proporção? Ó, eu sei que 90 metros, até vou fazer as flechinhas aqui, é o campo real. Proporção é uma divisão. É outra palavra que vocês têm que pegar, né? Tipo, a palavra razão é divisão. Proporção também. Só que daí é uma divisão um pouco mais... Divisão. É um pouco mais detalhada que você vai precisar interpretar os valores. Lá não. Lá literalmente é dividir o número. Ó, então, o campo real. E vai ter 45 centímetros, né? O campo desenhado. Então eu tenho que resolver essa fração, ou seja, simplificar, tá? Para ir mais rápido, né? Eu já vou simplificar. Já vou simplificar pelo número maior, que é o próprio 45. Você ia simplificar por 5, por 3, por 3. Ou seja, vai ficar 2/1. Ó, então ali, lembra que na parte de cima é o campo real. Na parte de baixo é o valor imaginário, tipo, desenhado, né? Então eu sei que a cada 1 centímetro desenhado, eu vou ter 2 metros na vida real, tá? É a mesma coisa que eu fiz ali naquele... Lembra que eu medi da sala? Que eu peguei aqui e fiz os pontinhos, né? Então eu fiz lá, acho que dava 1,20, né? A cada uma cadeira de espaçamento, ou seja, um risquinho lá no plano cartesiano, dava 1,20. Eu fiz a mesma coisa, tá? Eu peguei, né? Eu já vou apagar. Isso daqui você não vai precisar copiar não, né? Foi o que eu medi da régua e aqui é do plano cartesiano, esse 1. Então, a cada 1 do plano cartesiano, eu tinha 1,20 de distância verdadeira, tá? É a mesma lógica. Só deixa eu pegar aqui que acabou a tinta. Sim, a tinta está acabando. Então, deu boa. O que eu vou fazer? Vou calcular a distância do desenho e depois fazer vezes 2. Porque a distância do desenho vai dar em centímetro. Daí é só fazer vezes os 2 metros que eu vou saber a distância verdadeira. Aqui ele não colocou a fórmula do Pitágoras. Lembra? Sim. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Talvez a ordem das letras muda, tá? Depende do livro que é utilizado. Então aqui é o A, né? Vou fazer o Azinho aqui. Então vai ser 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Isso daí do 5 do não importa lá que tiver um. Não importa porque é conta de mais, né? Porque tanto faz eu somar, vamos supor, 5 mais 12 dá 17. E se eu somar 12 mais 5, dá 17 igual, né? Então nas contas de mais não tem importância. Na de menos tem que cuidar, que daí muda o sinal do negativo, né? Então aqui fica 25 mais 144. É elevar ao quadrado, não fazer vezes 2, tá, amiguinho? Eu ouvi um 24, né? Uhum. Nossa, piora. Somei os dois, dá 169. Operação inversa de elevar ao quadrado. Nossa, vai dar bem certinho. Raiz quadrada. Neste aqui, vai dar 13. Vou precisar colocar mais e menos? Não. Por que não? O que está sendo estudado aqui? Mas resumindo, é uma distância, né? Não tem distância negativa.
Então você não precisa colocar aquele mais e menos que a gente coloca no básico, que a gente coloca em outras contas, tá bom? Pode só colocar a parte positiva. Terminou a conta? Óbvio que não. Então eu tenho 13 centímetros no desenho. Então eu sei que a cada 1 centímetro dá 2 metros na realidade. Então eu vou ter que pegar o 13 e fazer vezes 2. Que daí vai dar 26. Tá? Acho que deu para entender. Mas dá para fazer no plano cartesiano isso aí. Até vou pensar.